Alô, bem-vindos ao programa de Medicina Baseada em Evidências do Centro Cochrane do Brasil, aqui da disciplina de Medicina Baseada em Evidências da Unifesp. Como vocês sabem, esse programa que é transmitido para 28 canais públicos do Brasil inteiro, ele é feito para levar para a população a cultura de que a tomada de decisão deve ser feita com base nas melhores evidências científicas existentes. Saber se uma coisa é melhor do que a outra, porque nada dá mais dinheiro no mundo do que vender falsas esperanças. Então, as tomadas de decisão sofrem um monte de pressões, não é, para tentar levar o seu dinheiro. Não é? E você tem que, com o seu dinheiro, tentar, ou com dinheiro público, né, tentar ter uma vida melhor e mais longa, né? Como diz os japoneses, eles fazem um desejo para o outro, olha, vida longa e com saúde para você, não é? Então esse programa tem a intenção de te ajudar a ter vida longa e com saúde, não é? E nós estamos aqui hoje com alguém que dedica a sua vida a isso. O professor Renato Baena é professor adjunto da Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Ele tem mestrado e doutorado na área de Medicina de Urgência e Medicina Baseada em Evidências, não é? É nosso colega há um longo tempo e ele tem um interesse muito grande em fatores de risco para que o sujeito tenha vida mais longa e com saúde. É isso mesmo, Renato? É isso mesmo, há um tempo que eu me dedico ao foco da promoção da saúde. Você falou de dieta e falou de atividade física. O que é que nós podemos fazer para melhorar a atividade física de uma maneira prazerosa, né? De maneira que o sujeito adira, né? Tenha aderência a essa atividade física regular, né? É óbvio que você começou com um ponto importante, conforme o contexto que você viver. Ritos, cultura, até geografia fazem muita diferença. Então, se eu vivo na Sicília, eu sou uma velhinha que todo dia passei minha vida inteira subindo o morro, descendo, a pegar a sardinha todo dia para fazer todo dia aquela sardinha, é evidente que eu vou ter uma vida muito melhor, né? Porque eu tô incorporando de uma forma extremamente funcional no estilo de vida, a atividade física todos os dias, né? E está associada à própria alimentação, ao próprio rito de conhecer de quem você compra a sardinha, de quem você vai oferecer essa refeição. Então, tudo isso faz diferença. Mas vamos pensar no nosso mundo mesmo aqui, em geral, quais são os dois insights que a gente tem que ter? Então, quando a gente fala em exercício físico, as duas coisas mais importantes é não ficar tão motivado a ponto de querer fazer toda a intensidade do exercício no primeiro dia. Até porque desgasta as articulações, etc. Exatamente. Não só tem esse desgaste, como também tem... se tem muito sofrimento, você não consegue fazer por muito tempo, né? Então, a palavra é regularidade e progressividade. Então, a gente tem que procurar alguém que gerencie até a motivação da gente, que ajude a gente a entender, que crie um programa que ajude a gente a incorporar isso no dia a dia. Quer dizer, muitas pessoas fazem intuitivamente também. Eu procuro sempre incorporar no meu dia a dia cada vez um pouco mais. Então, eu comecei andando a pé, acabei abandonando meu carro, fazendo todos os meus trajetos. Você não usa mais carro em São Paulo? Não, não uso mais. Então, faço todos os meus trajetos a pé, de bicicleta. Uso, eventualmente, um carro, que nem é meu mais, mas uso para fazer compras. Né? Para ir eu fazer compras que eu uso mais. Aí é mais difícil carregar. Mas, mesmo assim, tenho também uma bicicleta elétrica que também posso fazer as compras também. E agora a minha meta é fazer em todos os momentos. E por que a bicicleta é elétrica? Não, para as compras. Só para as compras. Porque é mais pesado. Sim, sim. E também a distância é muito maior também que eu tenho que fazer. Mas, na verdade, eu tento incorporar. Quer dizer, você é um dos poucos médicos que faz aquilo que você prescreve para o paciente, é isso? Então, teve um certo momento da minha vida que teve uma urgência de fazer isso. Porque de tanto ver a gente
reequilibrar situações emergenciais de crises na saúde, a gente vê que realmente isso não vai ter grande consequência na sociedade. Tem imediatamente para aquela pessoa, mas a gente sabe que ela vai voltar a um estilo de vida que vai fazer essa doença progredir invariavelmente. Então, de tanto assistir isso, é que eu percebi que a promoção era muito mais importante do que a intervenção do jeito que a gente faz. Perfeito. E, Renato, os exercícios trazem que benefício para as pessoas? Olha, até é difícil começar a elencar, porque tem em toda a ordem, né? Quer dizer, talvez o melhor gerenciador de insulina que exista, né? É o exercício. Quer dizer, músculo, gerenciador, né? Que eu digo é porque você não precisa, você pode poupar a sua insulina e usar todo aquilo que você come. Hoje em dia, um grande problema que a gente tem é comer comidas com alto índice glicêmico, difíceis de gerenciadas metabolicamente, né, essa glicemia, e também a quantidade de energia que a gente come, né, de calorias que a gente come. Então, uma das melhores formas de gerenciar isso é o próprio exercício. Agora, isso tem implicação praticamente em todas as doenças crônicas que a gente tem falado aqui, né? Quer dizer, então, câncer, não é? Câncer, doenças cardiovasculares, o próprio diabetes, a gota, outras artropatias. Então, é uma infinidade de doenças. Ou seja, né? Se você não usar o seu corpo, você enferruja por inteiro, não é? Com certeza. E aí aparecem as doenças, não é? Isso. Isso é fundamental, não é? Exatamente, e usar com equilíbrio e movimentos diversificados e funcionais, né? Não adianta também eu pegar gestos repetitivos, tentar ser um atleta de alto rendimento, que provavelmente aí eu vou fazer também grandes lesões e não vou chegar com uma grande qualidade de vida também, né? E o sujeito pode escolher, né, Renato, o tipo de atividade física que lhe dá mais satisfação, né? Uns que gostam de jogar tênis, outros de dança de salão, outros de levar o cachorro para passear, não é? Isso. Aí é importante a gente fazer uma diferenciação, né? Em exercício, esporte e atividade física, né? Então, o que eu acho que a gente tem que aumentar a atividade física como um todo. Seja no deslocamento, seja na hora do lazer, praticando um esporte, seja a gente buscando... todos os momentos possíveis para aumentar essa atividade, seja evitando o elevador, tendo prazer em buscar a sua refeição, né, seu pão, seu leite em outros locais, não ter tanta coisa em casa, circular mais, né? Um pouco também, né, isso tem tudo que ver com segurança das pessoas. As pessoas têm medo de andar em São Paulo, né? E sair de casa elas têm medo, né? E ficam dentro das casas cercadas lá com arame farpado, né? Aquelas coisas todas, né? E eu ando dentro dos edifícios também, né? E é só elevador e ninguém pega a escada também, né? E se nós tivéssemos um sistema de segurança, melhoraria agudamente e cronicamente a saúde das pessoas, né? Quando a gente vê o mapa do crime em São Paulo, a gente vê que o crime é muito heterogêneo. E a gente vê também que o crime tem diminuído muito. Mas a percepção de crime de toda a cidade, em todas as regiões, aumenta muito. Então, acho que também a gente tem que ver que muito disso é fruto de um medo coletivo que a gente está vivendo, né? Não quero minimizar os problemas, né? Mas eu acho que a gente tem que sair. Tem um perigo inevitável, que é o sedentarismo, a obesidade, é um perigo, o cigarro. Né? Cigarro, a gente sabe que eles vão ser problemas. Agora, eu até hoje nunca fui assaltado, nunca fui abordado, mas eu ando simples, de bicicleta, né? Talvez seja ao contrário, né? Eu andar sem ostentação, talvez eu chame menos problemas também, né? Então, quer dizer, eu vivo tranquilo, eu nunca me preocupei com nem a região que eu tô, nem o horário que eu tô, eu sempre me desloco pela cidade a pé, de bicicleta, não me importa. Você se sente seguro em São Paulo? Me sinto seguro.
É uma coisa que a gente sente também em Paris, em Nova York, né? E em São Paulo, devo confessar que tenho medo, porque você ouve falar todo dia, né? De assalto, de furto, de ameaças, E tem uma coisa no Brasil que é terrível, quer dizer, a insegurança no trânsito, não é? E a insegurança também, o sujeito ter direito, um policial atirar em público, dentro de um ônibus, por exemplo, como é que pode? Será que existe algum neurônio, né, sadio envolvendo essa autorização, né? Quer dizer, às vezes para salvar um carro, o cara roubou um carro. Aí passa um carro parecido, metralham e matam 5 pessoas. Né? Como é que pode atirar sem saber em quem você está atirando? Então é uma sociedade que não raciocina muito bem, né? Falta alguns parafusos, não falta? Então, não? Eu acho que o problema da cultura do respeito, volto lá no começo, que é importante, né? Então, eu acho que a gente, mas aos poucos, a gente está aprendendo, eu acho que é respeitar cada vez mais. Eu me lembro, na minha infância mesmo, esse país vivia a cultura do linchamento, né? Que é a ausência completa de direito, né? Então, hoje a gente vê que isso não existe mais, né? Quer dizer, então, quando eu vejo da onde a gente saiu para onde a gente está hoje, eu vejo que a gente melhorou muito. Lógico, hoje, com a informação do mundo inteiro, a gente quer mais, né? A gente só vê o que dá certo na Escandinávia. Então, a gente fica querendo uma evolução. A Escandinávia é um pequeno maior. Presépio, né? Não, mas veja, mesmo lá, né? Quer dizer, quando a gente vai morar um pouco em outros países, a gente vê que a realidade de corrupção, de várias coisas, é muito alta também. O ser humano, isso eu não digo que é mais alta do que o Brasil, mas o ser humano aqui na Inglaterra, na Noruega, é o mesmo. A diferença é o medo, respeito à justiça e à lei, né? E a sociedade, né? Tem um pouco de vergonha na cara, essas coisas aí, né? Mas eu sou um otimista. Eu acho que o país está melhorando muito e até as crises aqui no Brasil estão fazendo a gente pensar mais e valorizar mais o que é importante. Então, a gente vê o trânsito de São Paulo mesmo cada vez está matando menos. Né? Quer dizer, isso de algum jeito a gente, com o governo, sem governo, alguém ajudando, fazendo campanha ou não, de algum jeito a gente tá evoluindo, né? Então vamos voltar um pouquinho para as dietas, né? As dietas da moda, né? Quer dizer, é difícil pra caramba emagrecer, é difícil controlar a gula, né? A igreja já tentou classificar isso aí como um pecado? Pecado capital. Capital. Como é que faz isso? Porque é claro, isso existe evidência do mais alto nível, que se você ingerir menor quantidade de calorias, você tem menos doenças crônicas, inclusive câncer, né? Então, conta para nós, o que fazer uma dieta ideal, baseada em evidências? Então, primeiro a gente tem que pensar qual é o objetivo da dieta. Nem todo mundo faz para perder peso, né? Alguns fazem para hipertrofia e para outros motivos também. Então, eu acho que essa dieta que a gente está falando, na maioria das vezes é para perder peso, né? Então, perder peso não é tão difícil. O mais difícil é se manter magro, né? Que é o que eu acho que a maioria das pessoas esquece, né? Então, dietas com redução de peso sensacional quase sempre são de curto prazo. Raramente uma pessoa consegue aprender nesse processo a mudar seu estilo de vida e se manter magro. Então, ele teria que ter um acompanhamento de longo prazo, por um médico, por exemplo, um nutricionista? Então, ninguém engorda a curto prazo, é difícil. Todo mundo engorda a médio e longo prazo. E é o que a gente deve pensar também quando a gente vai emagrecer. É uma mudança de estilo de vida que também é incremental, não é revolucionária. Por quê? Se eu impuser a revolução, quer dizer, uma dieta com muito poucas calorias, a pessoa tem sofrimento. O corpo reage ao sofrimento como? Aumentando o metabolismo e aumentando a fome. É impossível a pessoa se manter só na autodeterminação, na motivação, manter esse sofrimento e manter-se magro dessa forma. Ela tem que aprender em algum momento a fazer uma reeducação alimentar.
Então, eu acho que a história mostra que quem aprende a fazer a reeducação alimentar, principalmente quem vive em áreas do globo onde a cultura alimentar da região ajuda, essas pessoas são mais magras. Os franceses, por exemplo, né? Na verdade, os franceses nem tanto. Os franceses, o paradoxo francês é mais mito do que verdade, né? Essa é uma coisa que tem pouca evidência. Eles têm a mesma incidência de obesidade e sobrepeso que os outros países, né? Não, eles, pode ser até que no momento eles tenham uma diversidade, porque o mundo é bem diverso, né? Quer dizer, depende com quem eu estou comparando, né? Uhum. Mas eles, principalmente as regiões do Mediterrâneo, é que deram essa perspectiva, essa fama, né, para eles. Então eram vários países que também, infelizmente, vêm perdendo seus hábitos alimentares, mas essas dietas ancestrais, não só no Mediterrâneo, em Okinawa, na África subsaariana, mesmo com os índios brasileiros, a gente está vendo isso nesse momento. A gente vê em várias regiões do mundo... Você fala, está vendo isso, que é perder o controle do peso, né? Isso. Perder a qualidade da dieta ancestral. Uhum. E com isso, um nível crescente de obesidade e doenças crônicas, né? Isso está ocorrendo quanto mais industrialização e quanto mais urbanidade. Uhum. Parece que quando chega, inclusive, a nossa tecnologia médica, não é o suficiente para a gente já estar desenvolvendo as doenças crônicas, né? Você tem razão. Quer dizer, existe um trabalho importante feito pela National Geographic, que comandou um estudo mundial que mostra justamente isso, né? Os lugares, na verdade, onde você não tinha problemas de muito baixa ingestão calórica, né? Calórica proteica, eles conseguiam viver uma qualidade de vida e uma longevidade muito maior. Uhum. À medida que chega a urbanidade, a industrialização, eles perdem. A nossa civilização, entre aspas, né? Eu vi isso no Xingu, eu trabalhei com os índios do Xingu, não tinha um índio hipertenso sequer no começo da década de 80 no Xingu, não é? Hoje eles já têm hipertensão, obesidade, fumo, doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque antes eles eram isolados na floresta, não é? E eu fui pescar com os índios várias vezes, você trabalha 12 horas, né? Andando, carregando peso, nadando, né? Se exercitando e levando picada de mosquito aos milhares, né? Para pegar o peixe para nutrir a tribo, né? E isso requer trabalho, não é? Agora, você começa a chegar lá e começa a distribuir doces, farinha, carne seca, e a coisa complica, né? Hoje eles são hipertensos, diabéticos, etc. Exatamente. A industrialização e também um álcool fácil, não que eles não gerassem álcool, eles geravam álcool também. Mas o álcool fácil e a industrialização hoje é uma verdadeira transformação completa no perfil de saúde do índio brasileiro, né? Uhum. Nós estamos vendo vários trabalhos aí que mostram isso. Então, uma dieta que era basicamente vegetariana e peixes, né? Uhum. Peixes de rio, inclusive, mais importantes até do que de mar, né? Uhum. Então, essa era a dieta que também os estudos antropológicos estão mostrando que era dos índios brasileiros, né? Uhum. Dos índios aqui na América do Sul. Uhum. Então, isso está sendo perdido. Não foi perdido só aqui, foi perdido em muitas regiões do globo. Ou seja, o progresso trouxe doença, né? Então, o progresso é como a tecnologia sempre gera dilemas, né? Ao mesmo tempo que ela produziu muito mais alimentos e permitiu até esse crescimento vertiginoso da população mundial, ao mesmo tempo ela produziu uma má nutrição através do processamento, né? O processamento, basicamente, quanto mais processado, existe boa correlação, menos nutricionalmente importante. Uhum. Né? Quer dizer, uma das primeiras coisas que você tira é a fibra, justamente para que ganhe tempo de prateleira. Aliás, né? Deveriam ser proibidas aquelas peneirinhas de suco, né? Tira toda a fibra e passa o açúcar, né? Exatamente. Então, a gente processa até em casa, né? Quer dizer, determinados processamentos, cada vez mais a gente vai tirando o equilíbrio natural.
É o que eu falo sempre, a gente não come, a gente não deve se alimentar por nutrientes, mas sim a gente nunca deve perder a visão que a gente tem que buscar os alimentos. Uhum. E os alimentos é muito mais do que nutrientes, né? Uhum. Primeiro porque eu tenho milhares de substâncias que são ativamente importantes, produzidas e que nós nem estudamos ainda. Uhum. Que são os fitoquímicos, né? Uhum. Que a gente chama em geral, em conjunto de fitoquímicos. Fora que tem toda uma arquitetura da própria fruta, né? Uhum. A fibra solúvel está lá em volta da fruta, na casca. Uhum. A fruta insolúvel, aliás, a fibra insolúvel, a fibra solúvel está lá misturada com o polímero lá do amido. Tudo isso tem uma implicação importante, que parcialmente a gente começa a entender agora através do índice e carga glicêmica, né? Uhum. E a gente entende que, então, tem uma importância, tem um impacto importante no metabolismo da gente. Ou seja, para quem está nos assistindo, coma frutas, né? Sim. Evite sucos processados de caixinha, refrigerante, não é? Refrigerante tem inclusive sal, né? E também o que eu vejo, por exemplo, laticínio, o queijo, eles enchem de sal para preservar aquilo, né? E você fica com pressão alta, né? Os produtos industrializados são altamente manipulados, de toda forma. Hoje em dia você adiciona açúcar de todas as formas, né? Inclusive frutose, sacarose, né? Quer dizer, essa sacarose, o país que mais consome no planeta é o Brasil. É, né? De longe, é o campeão. Você está falando do açúcar, né? O açúcar de mesa, né? É. E além disso, a gente tem a introdução cada vez maior de frutose, que tem outro tipo de açúcar que a gente está usando para tudo. A gente põe no ketchup, a gente põe no pão, todos os produtos que vão no forno a gente doura com a frutose e cada vez mais a gente põe em tudo, né? Então, o alimento, eu acredito que o alimento quanto mais integral, maior garantia que você está aceitando. Então deixa eu fazer aqui uma brincadeira com você, para quem está assistindo ali. Me diga, como é que deve ser o café da manhã e o alimentar nos intervalos, o almoço e o jantar de uma pessoa que queira viver bem com saúde? Olha, primeiro eu acho que assim, eu diria que tem regras básicas, mas existe espaço para muita flexibilidade. Tanto é, mesmo nessas culturas ancestrais, a gente vê que existiu muito mais flexibilidade do que muitas pessoas prescrevem, né? Quer dizer, então você vê que os países do norte, né, do globo, eles comiam bem mais proteína e bem mais carne de origem animal do que muitos prescrevem. E tem outras regiões do globo que basicamente eram todos vegetarianos, né? Aliás, quase todas as grandes dietas que mostraram que tem boa correlação em prevenir doenças crônicas, elas são à base de vegetais, né? Esse é um dado. Então, primeiro, são integrais à base de vegetais. Integral quer dizer, não é farinha, é o grão inteiro, né? Então, primeiro sempre se processou em casa, que já determina um baixo nível de processamento, né? E você também tinha um hábito de comer muito mais coisas cruas, né? Então, folhas, frutas, tudo mais. Então, isso são bons hábitos, né? Então, eu acho que assim, não tem muita regra. Eu acho que assim, a gente não se deve... na minha opinião, a gente não deve fazer uma dieta de baixo índice glicêmico. Não, deve fazer de baixo índice glicêmico, deve fazer de baixa caloria, porque ele não é sustentável, apesar de dar um emagrecimento rápido, não é sustentável. Você deve se basear basicamente em uma dieta mais vegetariana, mas com a possibilidade de comer carnes não processadas, mas carne fresca de várias origens, peixe, aves e mamíferos em geral, né? Então, acho que isso não é muito problema. O problema é você basear, assim, tem várias possibilidades, né? Você está falando para fazer
café da manhã, almoço, jantar. Eu acho que assim, aí depende da região. Eu não poderia, mesmo aqui para o Brasil, estou falando aqui para uma rede, né, para várias emissoras. Então, não teria sentido eu impor uma dieta que talvez é fácil aqui em São Paulo, numa que não é no norte ou nordeste do país. Então, eu acho que a gente deve se ater a produtos vegetais, integrais, na maior parte castanha, se possível, castanha do Pará. Amendoim é bom também? Sim, eu tenho o problema às vezes do estocagem do amendoim. Tem que ser muito bem cuidado, né? Tem que estar limpíssimo, né? Isso, porque tem problemas de fungos que podem gerar até câncer, né? Cânceres importantes. Mas uma castanha uma noz, uma castanha em geral bem acondicionada, que não tem a gordura rançada também. E 3 ou 4 castanhas por dia, porque ela também tem 6 calorias por grama, né? E custa caro, né? Então, tem um professor de Harvard mesmo que ele fala que a gente não precisa se preocupar com as calorias, né? Só se o índice glicêmico é importante, né? Quer dizer, que se eu estou com o índice glicêmico certo, se eu estou com a carga glicêmica certa, e porque é o contrário da lógica que todo mundo diz, né? Eu preciso procurar aquilo que dá saciedade. Né? E, na verdade, passar fome é uma das coisas que aumenta a compulsividade. Primeiro porque a gente busca muito o açúcar refinado. E aí a gente alimenta através de uma compulsividade um ciclo errado, onde a fome sempre presente e a gente muda a própria relação com a comida. Né? E o colesterol e o ovo? Muita gente pode estar interessado nessa resposta sua. Então, acho que já houve um ênfase muito grande em se limitar gorduras saturadas em colesterol. Hoje em dia, acho que isso, ninguém que conhece a anatomia humana realmente nunca falou que deveria restringir ao máximo. A gente sabe que hormônios, nosso tecido nervoso, tudo depende de gordura saturada e do próprio colesterol para a constituição. Né? Então, a gente acho que quem estuda a ciência nunca teve um discurso tão satanizador, né? Demonizador do colesterol, da gordura saturada. O que eu acho que a gente cada vez mais entende é que nós temos um limite que a gente não pode ultrapassar, tanto de colesterol como de gordura saturada. Eu acho que pela própria experiência do homem na Terra, a gente tinha muita dificuldade em ter acesso à gordura saturada e colesterol, o que hoje em dia não é mais verdade. Então, a gente não está tão preparado para ter uma metabolização, né, de gordura saturada e colesterol, uma utilização como deve. Então, a gente come muito mais do que precisa. Por isso que eu digo, a gente tem flexibilidade, mas a gente tem que diminuir a frequência que a gente come determinadas coisas. Então, ovo não tem problema nenhum, depende da frequência que você come, né? Tá certo. Esse assunto poderíamos ficar falando aqui uma semana, né, Renato? Sim. Eu queria agradecer você estar aqui conosco. Infelizmente, nosso tempo já acabou. Espero que você volte aqui conosco, que a gente continue nesses assuntos aqui, que interessa muito a você, e como viver mais e com saúde. Essa calma do Renato, e ele é um bom exemplo, é um dos poucos médicos que eu conheço que pratica o que ele recomenda para os seus pacientes, não é? E o Centro Cochrane do Brasil, queria lembrar, é quem promove esse programa, está à sua disposição para te dar informações do que faz mais bem do que mal para a sua saúde, do ponto de vista de medicamento, dieta, do ponto de vista de cirurgia, prótese e assim por diante. Então, esse programa vai para 28 canais públicos, e volta aqui essa semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. E até a próxima.